Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Então, nós paramos no capítulo de número 16, não é mesmo? Eu vou falar sobre a confissão de Pedro, né? E amanhã eu venho falar com vocês sobre as transfigurações, a transfiguração, né? E assim a gente vai concluindo até a gente terminar o livro de Mateus. Falta bastante coisa ainda, mas devagarinho a gente vai chegando onde nós temos que chegar, não é mesmo? Devagarinho a gente vai se ajeitando, vai aprendendo, né? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, mas antes, você novo que está chegando, se esqueça não, se inscreve no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, aí então você vai e ouve o que eu tenho para falar aqui, aperta na mãozinha, nessa mãozinha aqui, ó. Tem uma mãozinha aí, não tem? Um símbolo aí, igual uma luvinha, você aperta nela para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você vê, do que eu trago aqui, né? Que o que eu trago aqui são coisas muito relevantes, são coisas bacanas, né? Que eu trago aqui para vocês. Eu sempre estou aqui com o meu caderno, com as minhas lições escritas aqui, né? Os meus estudos. Então, que a gente possa cada vez mais se afirmar aqui no nosso estudo, né? Porque aqui, é na palavra de Deus que nós vamos nos afirmar, porque o céu, a palavra de Deus diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passará. Então, nós temos que seguir em frente, sempre aprendendo da palavra dele e botando em prática, né? Temos que botar em prática a palavra, não é mesmo? Aquilo que nós aprendemos, precisamos colocar em prática, tá bom? E aí, como vocês sabem, eu sempre carrego aqui comigo. Aqui tem o que eu escrevo, com a minha canetinha eu escrevo, eu leio aqui, eu estudo a Bíblia, né, algumas coisas, e aí tem coisas que eu pesquiso também, tem que pesquisar, porque eu não sei, né, tudo, a gente não sabe. E também porque às vezes o pensamento da gente, a gente pensa uma coisa e a gente lá vai olhar lá no estudo, né, na pesquisa, e o que está dizendo é outra coisa. Então precisamos compreender, né? Pedir sempre a Deus que nos dê sabedoria na palavra, no conhecimento da palavra dele e também nas coisas do dia a dia, da nossa vida, não é mesmo? Precisamos fazer isso sempre. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera aqui. Vocês não reparem o meu estado hoje não, tá, gente? Reparem não, porque tem dia que a gente fica assim meio macambuzo, não é mesmo? Mais para lá do que para cá, não é mesmo? Mas mesmo com tudo isso, a gente tem que pedir forças a Deus para a gente continuar. É assim que eu faço. Às vezes eu tô mesmo, né, macambuza, caidinha, eu fico, ai Senhor, me dê ânimo, o que está acontecendo comigo? Me ajuda, eu não estou bem, estou me sentindo assim, assado. E aí Deus, então, vai nos trazendo, né, soluções, né, pra gente, vai mostrando algumas coisas e a gente vai se fortalecendo, vai melhorando, né? E aí, o que Deus quer da gente é que a gente sempre procure por Ele, né? Sempre procure. Tá, é no sofrimento, é na alegria, não importa o que você estiver sentindo, mas que você procure por Ele, ouça a palavra dEle, porque a palavra dEle, ela não falha, né? Tudo pode passar nessa vida, menos a palavra do Senhor. Ela é para sempre, né? A palavra dele nunca passa, nunca vai falhar, né? Então, devemos continuar assim, sempre buscando por ele, né? Eu falo isso porque eu falo por mim também, sabe? Eu falo por mim, porque tem dia que eu tô super desanimada, né? Parece assim que uma coisa vem para me querer me derrubar, mas aí Deus me fortalece, né? E eu volto firmemente aqui com vocês. E eu quero muito que vocês se afirmem sim. Se afirmem na palavra com o Senhor, tá bom? Se afirmem porque Deus é o nosso Pai, tá certo? Ele é o nosso Pai.
Eles não reparem o meu estado. Eu hoje botei o cabelinho assim, prendi um pouquinho para trás, para mudar um pouquinho, né? É bom a gente mudar o visual de vez em quando. A mesmice, né, não é bom. É sempre bom a gente buscar, né, melhorar, né, de alguma forma, né? Então, sejam, assim, é porque eu sou muito vaidosa, né? Eu sou vaidosa, eu gosto de me vestir direitinha, eu gosto de estar sempre arrumadinha, cheirosinha, e cada um é com seu cada um, né? Nós devemos ser assim, não vaidosa para querer se exibir para as pessoas, mas para o seu bem-estar, para você mesmo, né? Quando nós nos sentimos bem com a gente mesmo, com o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma está leve, tudo se faz bem, porque isso mostra que a presença do Senhor está na nossa vida. Você entende o que eu falo? Espero que você esteja entendendo, né? Então, faça isso, né? Procure ser pessoa que busca sempre na palavra. Não importa se... Não se deixa levar pela luta, pelos problemas, pelo sofrimento, né? Não se deixa levar. Se levante, se erga, porque Deus é contigo, tá certo? Então, vamos lá. Já se inscreveu no canal, já apertou aí na mãozinha. Depois, quando eu terminar aqui, você compartilha a palavra, tá? Seja um evangelizador. Leve a palavra amiga para alguém. Não deixe de levar a palavra amiga, tá bom? Leve a palavra amiga para alguém, que é sempre bom. Deus se agrada muito de você, Ele está vendo a sua boa vontade, né? De compartilhar a palavra e de evangelizar. Que lá na frente, Ele te dará o melhor. Há de ter o julgamento, né? Todos nós somos observados por Deus, onde quer que esteja. Olha o que eu fui fazer, olha o que eu estou olhando, sabe o quê? Isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fui coçar aqui, estava coçando tanto, eu fui coçar o que eu feri. Agora tá assim, saindo um pouquinho de sangue aqui. Depois eu vou cuidar disso. Então, gente, vamos lá, vamos aqui para o nosso estudo, não é mesmo? Tá pronto? Então, eu vou começar a ler quanto à confissão de Pedro. Capítulo 16 do segundo Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Versículo 13. Já está com sua Bíblia aberta aí? Se não tiver, ouça, tá? Mas preste atenção. Deixa entrar no ouvido e sai pelo outro não. Ouça e guarda tudo que for de bom para que você possa levar para outras pessoas também, tá bom? Então diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser filho do homem? Eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. E houve Jesus, então, prediz a sua morte, né? Então, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte,
começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Deus já estava predizendo a morte dele ali. Aí no versículo 23 fala assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que proveito há nisso? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos entender isso aqui. Então, Jesus começa aqui, vai falando sobre, Jesus fala que eles não conseguem, vem falando sobre os discernimentos, né, dos sinais dos tempos, que é o que eu falei ontem, e também vem falando sobre cautelação, né? Falamos sobre a advertência que Jesus fez, se referindo aos ensinos da doutrina, ontem que eu falei nisso, da doutrina da palavra de Deus, né? Então, Deus advertiu todos os saduceus e os fariseus, isso eu falei ontem, né? Mas, quando ele vem falando sobre Pedro, que ele vai falando que e que Jesus chegando lá em Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, né? Então ele fez perguntas aos seus discípulos e então Simão Pedro, né? Pedro no caso era né? Pedro, Barjonas, né? Simão Barjonas, que era o nome de Pedro. Mas Deus trocou o nome dele e chamou-o de Pedro. Então ele disse que sobre a pedra, ele referiu a Pedro como a pedra na qual a sua igreja seria edificada. Então ele batizou Pedro, o Simão como Pedro, né? Então, quando os discípulos confessaram que ele era o Cristo, o Filho, né, o Filho de Deus, do Deus vivo, então Jesus aproveitou para dizer que bem-aventurados seria Simão Barjonas, porque ele não revelou quanto a carne e o sangue, mas ele falou do Pai que estava no céu. Você entendeu isso aqui? Então, Jesus quis dizer o seguinte, ele quis dizer que o Pai, né, o Pai revelou a Pedro, o Pai se revelou a Pedro como uma igreja, ele colocou o nome de Pedro. Você está entendendo? Não sei se eu estou sendo bem clara. Então, o que eu quero dizer é que podemos ver nessa passagem que Jesus fundamentou, né, quando ele falou sobre a pedra principal e quando ele falou que de todos aqueles que crerem na palavra dele seriam chamados de pedras vivas, né, como Pedro, né? Ele edificou a Pedro, né? Chamou Pedro como uma pedra viva, porque Pedro creu, né? Ele cria na palavra. Então, o que forma o que estava formando assim uma parte, né? De espiritual da igreja,
Então, todos nós somos almas, você entende? Então, ele colocou como Pedro, edificou, né? Como se fosse uma igreja. Ele fez tipo uma comparação, você entende o que eu falo? Então, os salvos, aqueles que formam a igreja do nosso Deus, nós formamos a igreja, eu, você, todos nós formamos a igreja, a igreja. Então Deus nos ajuda, nos dando autoridade para que a gente possa, por exemplo, orar por pessoas, né? Deus nos ajuda a orar por pessoas. Jesus, ele cuida de cada um de nós, assim como ele cuidou de Pedro, né, de todos os discípulos, ele cuida de cada um de nós. Então ele fala dessa chave. Qual é a chave para o reino do céu? A chave é a fé, é a gente agir com fé, acreditar, ter certeza de que Ele é Deus e que só Ele pode nos dar a salvação. Você entende o que eu falo? Só Deus pode nos dar a salvação. Então, aqui no caso, no caso de Pedro aqui, isso estava mostrando para nós quanto à convicção da fé de Pedro. Então Deus estava dando uma autoridade, né, autoridade para que a igreja dele fosse como uma pedra viva, né? Então, Deus, ele faz isso com a gente, ele está dando uma autoridade para a gente, só que de modo diferente, né, gente? Você consegue entender o que eu falo, né? Ele dá uma autoridade para a gente para que a gente venha orar pelas as pessoas oprimidas, pelas pessoas que estão tristes, né? Às vezes estão passando por algum problema. Então Deus, ele faz que nós, evangelistas, pastores, né? E todos mais, né? Bispos e missionários, todos nós, Deus deu autoridade para cada um de nós, para que a gente venha orar pelos oprimidos e ensinar os oprimidos, ensinar as pessoas o que elas devem fazer quanto à espiritualidade, quanto à sua alma, né? Falar do perdão, falar do arrependimento, né? E tantas outras coisas que Deus dá autoridade para os seus servos, para que os seus servos dê esse ensinamento para levar a salvação também para outras pessoas. Então, isso está mostrando que quem obedece a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus, tendo a plena convicção de que Deus é Deus, a sua alma será redimida, porque Deus vai redimir quanto aos seus erros, quanto aos seus pecados, você entende? Porque você se arrependeu, você pediu perdão e perdoou também alguma coisa que possa alguém ter feito a você, entendeu? Nós precisamos perdoar, né? Perdoar as pessoas e também precisamos nos arrepender dos nossos erros, para que Deus possa nos redimir a nossa alma. Quando Deus nos redime, a nossa alma fica leve, nós nos sentimos leve. Então, tudo que temos na nossa vida, né, tudo que a gente tem, tudo que a gente passa, tudo que acontece na nossa vida, isso tudo passa, isso tudo vai passar. Mas a única coisa que não passa, que é necessário a gente se arrepender, pedir perdão ao Senhor, né, quanto aos nossos erros e aos nossos pecados, a única coisa que não passa é se a gente não se arrepender, a nossa salvação. A nossa salvação, nós precisamos estar em Deus, né? Precisamos valorizar a nossa alma. Como que nós valorizamos a nossa alma? Todas as vezes que buscamos, estamos em fé, buscando a presença do Pai, buscando estar com o Senhor nosso Deus, ajudando pessoas, perdoando pessoas por alguma coisa que possam ter feito a nós, né? E também ensinando as pessoas quanto ao arrependimento, quanto ao perdão, para que essa pessoa também venha se redimir com o Senhor, para que Deus possa redimir quanto aos pecados, né?
e essa pessoa também tenha a salvação. Então, valorize a sua alma, ok? Valorize a sua alma. A sua alma é de grande valor para o Senhor, desde que você seja uma pessoa correta e justa. Você tem que seguir os preceitos, aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Ele nos ensina do amor, do perdão, do que é justo, do que é certo, tá bom? Então, aqui nessa parte de onde Pedro faz a sua confissão, né? Ele mostra pra gente o quanto a fé é de grande importância e quanto ele valorizou a alma dele para que Deus pudesse dar a salvação. E aí, quando Deus, então, mandou que os seus discípulos não contassem nada, né? Não dissessem que ele era o próprio Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, mas porque ele queria ainda falar sobre a morte dele, né? Que viria a morte, então ele prediz a morte dele, que ninguém vive para sempre. Na nossa vida eterna aqui, na nossa vida terrena, nós não somos eternos, mas quando nós só vamos ter vida eterna diante da nossa salvação com o Senhor, nosso Deus, no céu. Lá no céu, eu tenho certeza que aqueles que foram perdoados pelo Senhor, porque ele é justo, né, naquilo que ele, com os seus filhos, aqueles que foram perdoados estão no céu, de mãos dadas, unidos, guerreiros e fortes, buscando aquela paz, aquela que eu creio, eu imagino que lá é tudo de muita paz, de muita sublimidade. Você entende o que eu falo? Eu imagino como deve ser. Então, nós devemos buscar nisso, valorizar a nossa alma, para que a gente tenha vida eterna do lado do nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês quantas outras coisas. Que Deus abençoe grandemente. Ore ao Pai, agradeça a Ele por esse dia. Ore ao Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. E também aquilo que você quer, deseja muito falar com o Senhor. Não esqueça de agradecer por esse dia. Terça-feira abençoada pela glória do Senhor. Temos que agradecer, sempre agradecer, não importa qual momento você esteja passando. Se é um momento de muita tristeza, de muita alegria, né? Qual momento que você esteja passando, não importa se é de dificuldade ou não. O que importa é a gratidão para com o nosso Deus, nosso Pai, porque Ele tudo faz para nos ver felizes, tá certo? A alegria do Senhor é a nossa, que nos faz fortes, tá bom? É a nossa força. Então tá, um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Agora eu vou cuidar disso aqui que tá coçando, entendeu? Fui coçar, ó, acabou ferindo. Mas é assim mesmo, às vezes a gente faz essas coisinhas, né? Ah, outra coisa, eu coloquei uma canção que eu escrevi aí aqui no canal. Você já deu uma olhadinha? Escuta a canção, vê se você gosta. Se você gostar, ótimo. Se não, dê a sua opinião aí. O que eu devo fazer? Às vezes eu preciso melhorar, né? Eu não sou cantora, mas eu gosto de fazer canções para o Senhor e através das canções eu faço as minhas orações também ao Senhor. Eu espero que você goste e compartilhe, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau!